Eu era muito insegura. Eu achava que todo mundo era melhor que eu. Todo mundo mais bela que eu. Tava começando a me achar feia, acima do peso. Não gostava do meu cabelo, não me sentia bem com o meu cabelo, não me sentia bem com a minha pele, não me sentia bem com o meu rosto. Não me achava uma mulher interessante, uma mulher legal, uma esposa legal, uma mulher divertida. Admirava em algumas mulheres, eu olhava isso em outras pessoas e não conseguia enxergar isso em mim. Oi, oi! Bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Júlia, tenho 30 anos, sou mãe, esposa, dona de casa, com muito amor. E nesse vídeo, no nosso primeiro bate-papo, eu quero vir com um assunto. Para começar, eu quero deixar bem claro que não é uma verdade absoluta. Eu tô aqui contando o meu testemunho. Eu quero compartilhar com você o que aconteceu comigo, a minha experiência. Então não tem certo, não tem errado. É o que eu vivi e eu acredito que nada do que a gente vive é para nós mesmos. Eu acredito que tem um porquê por trás das coisas. E eu tenho certeza que alguma mulher aqui vai se identificar, se alcançar o coração de uma mulher, tocar o coração de uma mulher. Eu tenho certeza que eu já vou ter cumprido o meu propósito. E eu sei que a gente ouve muito falar isso. Mas não tô falando isso da boca pra fora. Eu realmente acredito que tudo que eu vivi, que eu vou compartilhar aqui ao decorrer de muitos vídeos, em nome de Jesus, tudo que eu vivi durante esses 30 anos, eu sei que nada foi em vão. Então, eu decidi começar por esse assunto porque eu acho que realmente é um pontapé inicial para muitas coisas que a gente pode fazer na vida. Se eu ficar olhando aqui do ladinho toda hora, porque eu fiz sim uma colinha, porque eu realmente assim... Mesmo sabendo que eu vou terminar falando, ai, esqueci de falar tal coisa. Mesmo com o script, eu tenho certeza que eu vou terminar com essa sensação. Mas para esse primeiro vídeo, eu pedi para que o Senhor colocasse no meu coração as coisas que eu precisaria falar para esse vídeo. E eu creio que Ele vai te ministrar como me ministrou durante toda a vida. E enquanto eu fazia ali um esboço, um rascunho para esse vídeo, eu orei antes de começar esse vídeo, para que o Senhor use os meus lábios e para que Ele alcance o seu coração. Eu não estou aqui na posição de te ensinar nada. É realmente um bate-papo de amigas, tá? Na minha juventude, infância e juventude, eu sempre fui muito vaidosa ao extremo até. Eu super valorizava a beleza exterior. Eu me comparava pra caramba. Por dentro eu era assim Meu Deus, o meu mundo, a minha cabeça, ai Jesus, a minha cabeça era uma bagunça. Eu era muito insegura, eu me comparava muito, eu tinha muita inveja, eu achava todo mundo melhor do que eu, mas por fora, ali até uns 20 e pouquinhos anos, por fora eu tava assim, pleníssima, belíssima, mas era tudo o que eu tinha. Inclusive até de ir para extremos, né, de usar da sensualidade, aquilo era tudo o que eu tinha. O meu eu exterior. Não é que eu era bela, belíssima, não. É que eu era super vaidosa, me enfeitava com joias, como diz na Bíblia, né? E a verdadeira beleza não está nisso. Depois que eu virei mãe, realizei um grande sonho, estava casada, com a minha casa, com o meu filho, e era tudo o que eu sempre sonhei em viver. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe, esposa, dona de casa. Então eu estava ali vivendo um sonho e eu me entreguei a este sonho. Mas eu me entreguei de uma forma que eu esqueci de mim. Eu me doei tanto, e no meio dessa doação algumas coisas foram acontecendo. Inclusive coisas naturais, questões hormonais, né? Eu comecei a ganhar peso e aí, nesse caso, eu passei por 2 gestações. Então, assim, eu vivi essa fase por 2 vezes. Então, meu corpo já tinha saído de uma gestação, foi pra outra. Em meio a tudo aquilo que eu via que eu tinha como estereótipo, como beleza interior, mas o meu interior era, assim, muito bagunçado. Então, nesse processo eu não tive força e sabedoria para cuidar de mim, né, para viver essa fase olhando também para mim. E lá na frente a gente vai ver que não é de uma forma egoísta que eu tô falando. Então eu me dediquei muito à casa, ao filho, ao marido, isso não tá nada errado, mas eu, como acredito que a maioria das mulheres que passam por isso, acabei pela correria, noites mal dormidas, estresses e essas coisas, acabei me deixando de lado. Além disso, eu tive muitos episódios, assim, de depressão, sabe? Eu não tive depressão pós-parto,
Mas desde criança eu tenho, por muitas coisas que me aconteceram na vida, eu tenho esse sentimento de depressão, essa coisa que às vezes me pega e eu não tenho forças pra sair por um tempo, sabe? E aí, em 2025, ano passado, 2024, 2025, mas o boom foi em 2025, foi a pior fase da minha vida nesse sentido, emocional. Consequentemente, claro, afetou muito o meu físico, porque é aí que eu deixei de me cuidar mesmo. Mas aí já foi uma questão minha, não foi por causa do marido, do filho, da casa, da rotina, que eu comecei a ter isso, a viver isso, mas foi por questões minhas. Eu era muito insegura. Eu achava que todo mundo era melhor que eu. Achava todo mundo mais bela que eu. Tava começando a me achar feia, acima do peso. Não gostava do meu cabelo, não me sentia bem com o meu cabelo, não me sentia bem com a minha pele, não me sentia bem com o meu rosto, não me sentia bem comigo mesma, não me achava uma mulher interessante, uma mulher legal, uma esposa legal, uma mulher divertida, tudo que eu sonhava assim, em ser, que eu admirava em algumas mulheres, eu olhava isso em outras pessoas e não conseguia enxergar isso em mim. Apesar disso, apesar de tudo isso, eu sempre lutei muito entre cá e levanta. Eu continuava ali tentando. E eu acredito que tá aí o ponto que às vezes gera até muita frustração. E eu acho que é que muitas mulheres desistem, porque é tão difícil você estar ali lutando, se comprometendo a fazer exercício e não faz. Se comprometendo a se alimentar melhor e não se alimenta. Querendo, às vezes, lavar o cabelo. E aí, já tá tudo perdido mesmo, não vou nem lavar o cabelo. Eu cheguei nesse estágio, eu não tinha interesse em cuidar de mim, nas coisas tão básicas assim, ainda mais pra uma mulher. Fazer as unhas, meu Deus do céu, apesar de que hoje eu não tô tendo muito lugar de fala. Que eu tô com as unhas desfeitas. Mas aí, eu papo pra outra hora. Mas enfim, e eu perdi todo o gosto de cuidar de mim. Por cerca de 4 anos, mais ou menos, eu vivi dessa forma. E aí, tudo isso pra falar o quê? Isso foi uma luta tão grande dentro de mim que eu comecei a apresentar isso em oração. Era uma causa que eu percebi assim, Senhor, não é mais só sobre estou acima do peso e preciso fazer algo pra mudar. Eu percebi que não era mais só sobre isso. Era sobre algo que eu precisava levar aos pés do Senhor. Eu sozinha não ia conseguir. E aí, quero deixar claro que esse não é um papo sobre me sentir feia ou me sentir bonita, mas é um papo sobre quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu entrei em crise porque eu sabia que o Senhor estava vendo uma Júlia. Ele desenhou, ele planejou uma Júlia. E eu não estava sendo a Júlia que o Senhor me planejou para ser. Eu estava muito pelo contrário, me distanciando dessa Júlia que ele enxergava. E eu comecei a clamar, Senhor, eu sei que eu não estou aqui em vão. Eu sei que a minha vida não é nascer e morrer, e durante todo esse espaço de tempo eu viver uma vida apagada, escondida. Eu sei que o Senhor vê em mim uma mulher incrível, extraordinária para a glória de Deus, mas eu não consigo acessar essa mulher. E eu até sabia como era essa Júlia, mas eu não sabia chegar até lá, ou não tinha forças para chegar até lá. Aí eu comecei a me tornar uma pessoa ruim, uma esposa ruim, uma mãe ruim, porque eu entrei mesmo num poço de solidão, num poço de dor, de melancolia, de tristeza, de chateação. E comecei a ser ainda mais insegura de mim, e por conta disso eu não tinha coragem nem de opinar, nem de dar opinião nas coisas, em rodas de conversa, sabe? Começou a afetar muitas áreas da minha vida. Não era algo só mais de, eu não me sinto tão bonita, era algo de eu me sentir perdida no meio das pessoas, de eu me achar que eu era uma amiga ruim, e não só achar, eu acabei me tornando uma amiga ruim, e uma serva ruim. Tudo que eu fazia, eu não me achava capaz de
de fazer com excelência, mesmo que no fundo eu quisesse, mas eu não era capaz, porque eu sempre estava olhando para os outros que eram muito melhores que eu. Então foi algo de fora para dentro, uma questão externa, por questões físicas começaram a invadir a minha alma. Então, nesse processo de sempre tentar e cair, levantar, nesse passo de formiguinha, né, eu tentava todos os métodos possíveis e tentar mudar tudo de uma vez. Amanhã eu vou acordar a tal hora, vou fazer exercício, vou comer bem, vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, eu fazia planos assim, não, vou um plano por vez. Vou só ler a Bíblia por um tempo e depois que adquirir esse hábito, vou fazer tal coisa por um tempo. E assim, o assunto não é sobre isso. Eu, na verdade, nem descobri nenhuma técnica milagrosa. Mas algo que eu percebi hoje, mas na época eu não tinha reparado, é que de todas as coisas que eu tentei fazer, a única que vingou, a única que foi pra frente foi o meu relacionamento com Deus. Então, todos os dias eu estava lendo a Bíblia e estava orando e ganhei consistência. E isso eu tô falando que não foi pro dia da noite, tá? Foi assim, anos. Mas os anos passam tão rápido, gente. E só hoje, planejando esse vídeo, eu percebi que não foi, pra mim, eu olhando assim, nossa, foi tão rápida a minha transformação. E hoje, assim, parando pra refletir aqui pro vídeo, que eu falei, uau, quantos anos eu vivi isso. Foi um processo, né? Não foi, né, um piscar. E conforme eu fui conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecê-lo, eu fui me conhecendo. O Senhor não só se apresentou a mim, como apresentou a mim a Júlia que ele via. E eu parei de olhar para mim com os meus olhos e comecei a me enxergar com os olhos do Senhor. E é por isso que, com muita humildade, eu falo com muita alegria que eu acho belíssima a minha transformação. Porque eu cheguei lá no fundo do poço. Aqui eu tô contando de forma tão superficial. Só Deus sabe. Todos esses anos, tudo que eu vivi. E quando eu cheguei lá, por permissão do Senhor, Ele me estendeu a mão e foi me trazendo de volta. E eu pude, então, contemplar a Júlia que Ele via. Não foi também esse processo do dia pra noite. Na verdade, eu ainda estou em processo. Eu estou compartilhando algo que ainda está acontecendo, porque eu acho que até ele retornar, até ele me levar, eu estarei nesse processo de transformação. Então, em primeiro lugar, eu realmente adquiri, pude dizer, eu tenho um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, eu decidi. E eu decidi mesmo. Eu decidi fazer as coisas que eu me propunha a fazer, mesmo se eu falhasse, mesmo se eu falasse que amanhã eu iria treinar e amanhã eu acordasse e passasse o dia e não treinasse, mas no outro dia eu ia tentar de novo com garra, sem me olhar me acusando, sem olhar pra mim e falar que fracassada você é, você não dá conta de fazer nada, você não presta pra nada, e não sei o que, porque eu sempre fiz isso, mas eu decidi agir diferente. Eu decidi olhar pra mim como o Senhor me via. Então eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor sabe que um dia eu vou dar conta de fazer isso. E se o Senhor disse que eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou falar pro Senhor que eu não vou conseguir? Não, se o Senhor enxerga isso em mim, vê o meu potencial e Ele me criou pra isso, então glória a Deus. Um dia eu vou chegar lá. Então eu mudei a minha percepção e eu decidi. Eu fazia tudo que eu me propunha a fazer, então isso já eleva tanto a nossa autoestima, né? Não tem nada pior do que você se comprometer com algo e falhar nisso, né? E eu falo isso porque eu vivo isso até hoje, na verdade, né? Várias coisas que eu me proponho a fazer, eu não consigo fazer, mas como eu falei, eu decidi lá atrás, então eu continuo nessa jornada, eu continuo decidindo. Eu decidi me dedicar a tudo que eu me designava a fazer, então eu não fazia de qualquer jeito, me esforçava pra fazer com excelência. Eu decidi até mesmo sair, parar de fazer coisas que eu fazia, alguns cargos que eu tinha. O Senhor me disse claramente que era um tempo de eu cuidar ali de mim, porque não tinha como eu cuidar de outros, eu estando ferida. Eu tinha que olhar pra mim primeiro.
para eu poder alcançar o outro, é em mim e através de mim. E o que eu sinto assim que foi essencial, fundamental para mim, foi agir com autorresponsabilidade. Foi parar de me ver como, ai, coitadinha, ter aquela autocompaixão, sabe? E comecei a me ver como responsável por tudo. Se deu errado, a culpa é minha. Se deu certo, a culpa é minha. Por quê? Porque eu colocava muito, eu só via os defeitos dos outros, sabe? Eu achava que o mundo girava ao meu favor, que todos tinham que me bajular e não sei o que, não sei o que. Isso também dá papo pra muito vídeo. Mas eu comecei a ser responsável pelos meus erros. Parei de querer tirar de cima de mim, me fazer a coitadinha. E eu agi com maturidade, porque maturidade é isso, é você fazer o que você tem que fazer independente do que está sendo. E só um parênteses aqui, que eu vejo todo mundo falar em todos os vídeos, e agora que eu estou gravando eu vejo que faz sentido, essa conversa aqui talvez não se encaixe pra você que tem algum problema sério com depressão, com alguma coisa assim, algum transtorno psicológico, né, tá bom? Fecha parênteses. Tem coisas que a gente acha que não precisa ser dito, mas eu acho que é fundamental sim ser dito, porque eu não quero... não é pra piorar a sua situação. Realmente o intuito é te inspirar, e eu sei que tem algumas situações que são mais complicadas. E eu sei porque eu também já estive nesse lugar, então eu tenho assim muito lugar de causa pra falar. E então eu comecei a agir com autorresponsabilidade e maturidade. E assim, bem aos pouquinhos, eu fui começando a gostar de mim, a ter mais segurança em mim mesma, a me admirar, a ver valor em mim. Eu decidi me tornar uma boa amiga. Eu não tinha amizades. E isso eu não vou me aprofundar aqui, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso, porque também é um assunto que eu acho que eu tenho muita experiência negativa para compartilhar. O Senhor está me encaminhando aí nesse processo, tá? Eu falei muitas experiências negativas, mas assim, o Senhor está me moldando. Grandes coisas o Senhor tem feito nessa área na minha vida. Mas, por conta de eu me sentir tão, assim, como diz minha amiga, eu nunca sei falar a frase, o cocô do cavalo, do não sei o quê, eu me afastava de todo mundo, eu me isolava. Gente, eu me isolava, eu perdi todas as minhas amizades, eu não sabia mais ser amiga, eu não gostava de mim, eu não gostava de mais ser ninguém. Então eu decidi ser uma boa amiga. No momento certo, o Senhor foi colocando pessoas no meu caminho, foi me mostrando pessoas. Então, assim, eu comecei a me posicionar como uma boa amiga. Isso automaticamente elevou muito a minha autoestima, porque eu comecei a ser útil pra alguém. Eu parei de só ficar, me lamentando, não sei o que, e comecei a servir alguém, a dar ouvidos pra alguém, a ouvir, a me permitir colocar pra fora também. Essa área da minha vida, nossa, o Senhor fez um reboliço na minha vida, graças a amizades certas, amizades que o Senhor enviou. Aí sim, com essas coisas, gente, é claro que foram muito mais coisas. Citei aqui, 3 coisas, né? Que eu vi que foram, assim, muito importantes, fundamentais, que me ajudaram nessa caminhada. Mas, gente, foram muitos anos de história. Então, assim, não é aqui como se tornar uma pessoa mais segura, 3 passos. Não, de forma alguma. Foram muitas coisas que me aconteceram. Aqui eu de direção ao Senhor para coisas que foram muito fundamentais para mim. E se eu ficar me lembrando de muitas outras coisas, eu faço parte 2, parte 3, parte quantas vezes forem necessárias, porque eu quero sim te ajudar. E depois de tudo isso que eu te falei, eu comecei a me sentir viva. Eu era filha de um pai amoroso que me amava, que me dizia quem eu era. Eu aceitei quem eu era no Senhor. Eu decidi caminhar rumo a essa mulher que Ele designou para mim. E eu decidi caminhar com pessoas que me levassem também até esse lugar. Este lugar eu não sei. Lembrei da música, nada a ver. Mas realmente, esse lugar é no Senhor. E aí, depois que eu decidi, vem aqui quase que um quarto passo. Por eu começar a amar a vida, voltar a amar a vida, voltar a amar viver, eu voltei a amar sorrir, voltei a procurar hobbies, eu voltei a
procurar livros que eu gostava. Eu não sabia mais nem de que tipo de filme eu gostava, e até hoje eu ainda estou assim na busca, né? Mas assim, eu parei de assistir filme porque a única coisa que eu fazia da minha vida era passar dias e dias rolando feeds. Outra coisa que deixa a gente bem deprê, né? E eu passei a ir atrás de coisas que me fizessem bem, porque eu entendi que quando eu estou bem por dentro, eu estou bem por fora e eu estou bem para o outro, porque o objetivo final não sou eu mesma, é tudo pra glória de Deus. Então eu comecei a buscar músicas que fossem do meu agrado. Gente, eu parei de ouvir música, eu parei de assistir, eu parei de comprar roupas que me agradassem, porque nada me serve, tá tudo feio, não sei o que, tipo, simplesmente abandonei tudo, parei de fazer a unha, parei de fazer o cabelo. Então eu comecei a cuidar mais das minhas unhas, comecei a cuidar do meu cabelo, estou ainda assim num processo com os meus cabelos, mas eu tô amando cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, buscar roupas, estilos que me façam bem, mas também eu tô buscando me conhecer, tô buscando saber quem eu sou, não de uma forma egoísta realmente, mas assim, gostando de saber do que eu gosto, do que eu não gosto, sonhos que eu tenho na vida, que eu sempre fui assim, nossa, sonhar pra quê? Sempre fui assim não, né? Mas assim, nesse período eu fiquei muito assim, apática, e agora eu tô resgatando tudo isso, estou amando voltar a viver a vida que o Senhor fez, belíssima, maravilhosa pra mim, pra nós, pra você. Só aí a transformação veio de dentro pra fora. Ainda estou no processo lá dentro, ainda estou no processo aqui fora, mas eu louvo ao Senhor porque Ele me resgatou, me estendeu a mão. Eu realmente estou orando para que esse vídeo encontre as pessoas certas, as mulheres certas. E se ele encontrou você, eu quero te falar aqui que eu orei por você e eu estou orando por você e eu oro para que o Senhor encontre no seu coração um coração disposto a encontrar a mulher que Ele sonha para você, a mulher que Ele já escreveu que você é. Você só precisa acreditar e buscar no Senhor ser essa mulher. E como tudo não é sobre mim, na verdade nada é sobre mim, eu quero dizer que toda essa transformação que o Senhor está fazendo na minha vida alcançou pessoas. Através de mim, o Senhor tem curado pessoas e não ferindo, não tenho mais ferido as pessoas com as minhas feridas, mas eu tenho trazido cura, alegria, não porque eu sou especial, porque eu sou demais, mas porque nós somos filhos amados, instrumentos do Senhor. Nós estamos aqui com uma missão, o nosso ID, e através de tudo que o Senhor tem feito em mim, eu tenho permitido que Ele trabalhe através de mim na vida de outras pessoas também. Então, ao finalmente me amar, eu aprendi, consegui amar o meu próximo. Eu espero que você tenha sido muito abençoada e edificada com esse vídeo. Se você gostou, te convido a ficar por aqui, a comentar, a compartilhar aqui sua experiência, a dividir esse vídeo com outras mulheres que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Beijo!